A partir desse momento, estaremos transmitindo para a comunidade espírita de Ponte Nova e região, palestra realizada por Samuel Costa, do grupo da Fraternidade Espírita Paz e Renovação. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja. Bom, meus amigos, vamos agradecer a Deus por todas as oportunidades que nós tivemos no dia de hoje, pedir o amparo e a proteção para o nosso estudo e a nossa reflexão. Diante de tantas lutas que nós empreendemos todos os dias, depois de ver as barbaridades cometidas por diversos membros e personalidades da nossa sociedade, de ver a decadência das artes, da música, da política, do trabalho e vários outros campos da vida, o desinteresse na preservação da vida do planeta, a crise moral alavancada pela busca alucinada do prazer e da satisfação dos gostos, de ver as doenças, essa pandemia de coronavírus, problema das drogas, problemas de todas as ordens e aos quais muitos de nós estamos sujeitos, nós nos pegamos muitas vezes desanimados com tanta dificuldade. E aí nós podemos pensar que alguma coisa está errada. Não faz muito sentido essas coisas que a gente está enfrentando. Então, nesse estado de coisas, de circunstâncias para os quais nós estamos sendo atraídos, e vamos, muitos de nós, desavisados, sonolentos, distraídos, como que a cair em armadilhas o tempo todo. Então, como nós dizíamos, que talvez cansados já, desejando despertar de um pesadelo, nós vamos esboçando algum movimento que nos permita acordar dessas situações, vencer essas situações todas, essas dificuldades todas. Esse movimento é o movimento de refletir sobre tudo que está acontecendo em nossa vida e à nossa volta. Ou então nós olhamos para as dificuldades, olhamos para os problemas e vamos pensar assim, por quê? Por que tudo isso está acontecendo? Qual a finalidade de tudo isso? Para que isso nos serve para a nossa vida, para o nosso aprendizado, para a nossa evolução? Nós sabemos que Deus, nosso Pai, como não saberíamos, né? Sabemos que Deus é justo, infinito amor, infinita bondade, misericórdia e perfeição. E sabemos porque somos filhos de Deus, então como não saberíamos? Certamente que nos falta ainda, porque nós não conseguimos ver, nós não conseguimos compreender, mas se nós remontarmos mais de 3.000 anos, a humanidade vem recebendo as informações vindas de Deus. Desde Moisés, que preparou o terreno para a grande lavoura da transformação e do progresso do Espírito, depois com a vinda do Mestre Jesus, que nos tirou a cegueira do olho por olho, dente por dente, matou a morte e nos revelou a vida verdadeira, a vida espiritual, a vida imortal, falou do amor de Deus e nos apresentou toda a sua misericórdia, nos mostrando as muitas vidas de nossa caminhada, de nossa peregrinação. Depois com Kardec, o codificador da doutrina espírita, que com sua lucidez, didática e sensatez, quando em contato com as manifestações espirituais e as suas consequências, organizou sob o comando do mais alto as informações, os ensinamentos que nos foram enviados por Deus para a nossa felicidade, nosso esclarecimento e nosso progresso. Essa proposta da doutrina espírita, que é o Consolador prometido por Jesus, é a de tirar o véu que nos impede de ver, esclarecer a quem quiser ver
mas a esclarecer a quem quiser ver. Por quê? De tantas tribulações, qual o sentido da vida? Por que estamos aqui? Qual a finalidade de tudo isso que nós estamos passando? Se não sabemos, se nós ainda não entendemos, nos falta conhecer, nos falta acreditar, nos falta fé. Essa é a verdade. Também aos seguidores de Jesus, essas dúvidas perturbavam, esses questionamentos eram feitos. E eles, assim como nós, suplicavam a Jesus: Senhor, acrescenta-nos fé. O que a doutrina espírita nos permite é ver a rota, as placas que nos indicam o caminho seguro. Entretanto, esse caminho cabe a cada um de nós percorrer. É uma caminhada individual, intransferível. Já não podemos mais, nos dias de hoje, nos dar ao luxo de permanecer na superfície das questões espirituais. Nós precisamos mergulhar, nós precisamos ir fundo. Se queremos algo melhor, nós precisamos estudar, buscar essa compreensão. E aí, a pergunta que nos ocorre diante dessas dificuldades todas é: qual o sentido de tudo isso? Qual a finalidade dessa vida na Terra? Por que nós estamos aqui? Qual o fim de nós, espíritos imortais, estarmos aqui nesse corpo, nessa Terra, nessa experiência? Então, quando nós recorremos a Kardec, no Livro dos Espíritos, para nos trazer material de reflexão, Kardec pergunta no item objetivo da encarnação, na pergunta 132 do Livro dos Espíritos. Então Kardec pergunta assim: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E os espíritos luminosos respondem: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros é missão. Mas, para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. E aí a parte que nós vamos centralizar o nosso estudo de hoje. Os Espíritos de Luz continuam assim: visa ainda outro fim à encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que ele toca na obra da criação. Veja bem, pôr o espírito em condições de suportar a parte que ele toca na obra da criação. Então há para cada um de nós uma parte a ser realizada na obra de Deus. Para executá-la, é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir daquele ponto de vista as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. E aí na nota de Kardec diz o seguinte: a ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximar dele. Desse modo, por uma admirável lei da providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Então significa aí, com essa leitura, que nós podemos refletir rapidamente, é que cada um de nós tem tarefas a realizar, missões a cumprir. Tarefas e missões que nos foram dadas por Deus, ordens que nós devemos cumprir para que tudo se adiante. É preciso que cada um faça sua parte, para que todos evoluam. Se eu não fizer a minha parte, você não será feliz. Se você não fizer a sua parte, eu não serei feliz. O regime da vida ele é um regime de fraternidade, de união, de trabalho em equipe, de uns pelos outros. Então, uma das coisas importantes que nós vamos ter que aprender aqui é trabalhar em conjunto, trabalhar em equipe, trabalhar unidos.
Quando eu cumpro as ordens de Deus, eu adianto e eu contribuo para o progresso das pessoas e do planeta inteiro. Tem uma imagem muito forte que é, depois da ceia da Páscoa, que Jesus se agacha e lava os pés dos apóstolos. Nós vamos ler aqui a passagem do Evangelho. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se, depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus: Se eu não te lavar os pés, não tens parte comigo. Isso está em João 13, 3, 8. Então, nessa imagem, a gente vê o enunciado de Jesus claro e preciso, nos mostrando que a sua vinda à Terra, o seu trabalho, a sua missão de amor, foi de nos mostrar que nós todos estamos aqui para servir a Deus. Ele foi o maior servo de Deus. Então, essa nossa busca pela felicidade. O que é ser bom? O que é ser feliz? Ser feliz é ser um bom pai, um bom marido, uma boa mãe, uma boa esposa, ser um bom filho, fazer o bem, praticar a caridade, trabalhar na casa espírita, ajudar as pessoas, cuidar das obrigações e deveres. Onde então que está a felicidade, né? Ser rico de bens materiais, ser bem-sucedido aos olhos dos homens, ser aplaudido, pertencer a algum grupo, instituição que nos faça sentir valorizado, validado, aceito dentro daquele grupo. E aí a gente tem que buscar uma posição. Eu agora sou feliz, eu agora estou infeliz, eu sinto um vazio, me falta alguma coisa. Onde eu estou agora? Onde nós estamos agora? Nós somos aqueles que ainda dormem ou já nos consideramos despertos? Já que nós já temos informação. Se não seguimos por quê? Nós podemos nos colocar já entre aqueles que servem a Deus e a vida, ou não temos tempo para essas coisas, atribulados, ocupados com a matéria e o mundo, somente matéria e suas riquezas, mas nós sabemos, se escolhemos esse lado, esse caminho, nossa vida perderá todo o sentido e a razão. Não tem sentido, fica um buraco, um vazio no estômago que nós não conseguimos preencher, uma necessidade que não termina, uma insatisfação. As oportunidades nos são dadas para que nós possamos conquistar as virtudes, a humildade, demonstrarmos que as conquistamos. Às vezes, ouvimos que não nos agrada, mas devemos estar preparados com o desprendimento total para não nos magoar. E aí assim aprendemos a perdoar e a não nos magoar. Renunciar a tudo que nós possuímos de material, porque tudo que nós podemos ver, tocar, vai perecer, vai desaparecer. O ideal é que nós centralizemos o nosso foco em trabalhar, sem esmurecer, e sem o desejo de abandonar o trabalho por qualquer motivo que seja. Desejo ferrenho de superar todas as provas, principalmente aquelas que ainda ferem a nossa vaidade pessoal, nosso orgulho pessoal, porque nós sabemos que vencer essas provas nos facultará o aprendizado que nós necessitamos. Algumas pessoas dizem: eu sou assim, eu não concordo com isso ou com aquilo, eu não dou conta dessa ou daquela pessoa, não renunciam a si ou ao seu modo de ser, abandonam os trabalhos, abandonam os deveres, as tarefas, até mesmo na casa espírita. Eles dizem assim: meu santo não vai com aquela pessoa, eu não gosto da palestra de fulano ou de ciclano, e deixam de aproveitar aquele ambiente da casa espírita
que a casa espírita tem para oferecer, aquelas energias, aquelas luzes trazidas para benefício dele. Não abrem mão do que elas são. Então nós estamos como? Nós estamos sentados à mesa esperando para sermos servidos? Ou nós já podemos nos considerar servos úteis a Deus e à vida? Existe uma outra passagem do Evangelho também, onde os apóstolos perguntavam a Jesus quem era o preferido, quem era o primeiro deles dos apóstolos. E Jesus, então, com sua sabedoria, explicou que aquele que fosse o servo de todos seria o primeiro entre eles, seria o melhor entre eles, mostrando mais uma vez que nós estamos aqui para servir. Nós estamos aqui para servir a Deus, nós estamos aqui para realizar uma tarefa na obra de Deus, uma parte que nos toca. E é por isso que nós vivemos os dias sentindo essa angústia, esse vazio, porque nós ainda pensamos que temos que ser alguém, realizar alguma coisa, ter um diploma, ter uma casa, viajar, passear, aproveitar a vida. E quando vamos descobrindo com o estudo, com a doutrina espírita, com o Evangelho de Jesus, que a felicidade está em pequenas coisas e em grandes coisas também, como estudar, como compreender a palavra do Mestre, como compreender a psicologia de Jesus, que é o médico de nossas almas, como compreender as tarefas que nos foram dadas e que foram pedidas por nós para que nós pudéssemos evoluir, aprender, progredir, melhorar moralmente, principalmente moralmente, aprimorar nosso entendimento através do estudo da filosofia, da ciência, da religiosidade, enfim. Então nós temos que entender que a nossa felicidade está no nosso desenvolvimento moral, no nosso desenvolvimento intelectual. E o nosso desenvolvimento moral e intelectual passa pela realização do trabalho que nós viemos aqui para realizar, pelo desenvolvimento das tarefas que Deus nos confiou. Nós temos que nos elevar, nós temos que empreender o esforço para servir e estar perto de Jesus, estar perto de Deus. Quanto mais perto de Deus, quanto mais perto de Jesus, mais felicidade, mais alegria. Alegria de estender a mão num gesto simples e doar um pouco. Ou o gesto simples de doar um tempo, uma prece, um desejo no bem, um não julgamento. Caso contrário, seremos servos, mas não servos de Deus, servos da matéria e dos interesses do mundo. Aí estaremos na conta daqueles que fazem não o que devem fazer. Quando Jesus, na cerimônia em lavando os pés dos apóstolos, disse a um deles que ele não compreendia, mas que ele compreenderia no futuro, ele estava dizendo que quando viesse o Consolador prometido, quando a humanidade tivesse caminhado um pouco mais e evoluído um pouco mais, nós já seríamos capazes de compreender que Jesus foi o servo de Deus, que veio aqui para servir e nos mostrar o caminho, a verdade e a vida. Vamos então fazer uma leitura para encerrar o estudo de hoje. Dever de servir. Em matéria de beneficência, todos estamos na obrigação de doar algo de nós à vida que nos cerca. E isso não sucede tão somente a nós, as criaturas que atingimos a razão, mas igualmente a todos os seres. Minerais fornecem agentes químicos. Vegetais distribuem utilidades múltiplas. No reino animal, milhões de vidas trabalham e se sacrificam a benefício do homem. Camelos que o transportam, ovelhas que o vestem, cães que o auxiliam e bovinos que o alimentam. Todos nos achamos convocados a entregar a nossa cooperação pelo bem geral. Acontece, no entanto, que na criatura humana o discernimento conquistado cria o problema da livre aceitação do dever de servir. Todos nos reconhecemos indicados para oferecer o melhor de nós, para que apareça o melhor dos outros em auxílio de todos. Desfrutando, porém, do atributo divino de contribuir conscientemente na criação universal e não constando a violência da obra de Deus, o homem
Muitas vezes, quando se vê compelido pelas forças da vida a fazer o melhor de si a benefício do progresso comum, oferece ingredientes negativos à engrenagem do destino que ele próprio se incumbe de suprimir depois do erro cometido, despendendo tempo e força para reajustar o que ele mesmo desequilibrou. Consideremos a nossa parcela de trabalho na economia da existência. Importa observar, entretanto, que qualidade de observação doamos de nós e o modo pelo qual nos entregamos à cota de serviço ao mundo, junto às pessoas e ocorrências que nos cercam, porque, embora sejamos livres no espírito e responsáveis na ação, todos, na essência, somos canais vivos de Deus. Está aí no livro Encontro de Paz, psicografia de Chico Xavier, autor Emmanuel. Vamos então, meus irmãos, encerrar o estudo, agradecendo a Deus e pedindo a Ele e a Jesus e a espiritualidade que nos ampare nos nossos propósitos de trabalhar, de estudar, de melhorar e principalmente de servir a Deus. Assim seja. Termina aqui a palestra do Grupo da Fraternidade Espírita Paz e Renovação. Boa noite.